O que acontece muito no doente asmático é que o doente acaba por normalizar a frequência dos sintomas. É muito habitual que o doente nos diga: tossir, sim, eu tosso, mas isso é normal. E não é normal. O que acontece quando a saúde e o conhecimento têm a palavra? Descobrem-se respostas para o presente e perguntas que definem o futuro. Este é o espaço onde a ciência e a medicina inspiram e transformam. Este é o Top of Mind. Respirar é algo tão simples até deixar de o ser. E neste episódio do Top of Mind, associado ao Dia Mundial da Asma, que se celebrou no passado dia 6 de maio, vamos falar sobre como esta doença afeta não só os pulmões, mas também a vida dos doentes que vivem com ela. Sou Margarida Santos, sou médica de família, a vossa habitual host aqui do Top of Mind, e hoje, para nos ajudar a respirar melhor sobre este tema, temos connosco a doutora Isabel Rezende, que é imunoalergologista no Hospital de Santo António e é responsável da unidade de imunoalergologia do Hospital Privado de Gaia. Isabel, muito obrigada por estares aqui connosco. Obrigada eu pelo convite, Margarida. E começava por te perguntar o que é que muda realmente na vida de alguém que tem um diagnóstico ou que recebe um diagnóstico de asma? É assim, a asma é uma doença crónica do foro respiratório, portanto a maior parte dos doentes vai apresentar, provavelmente frequentemente numa fase inicial, sintomas respiratórios como tosse, falta de ar, chiadeira no peito, portanto muda logo a partir daqui, os doentes acabam por não ter um dia-a-dia normal sem sintomas. A partir do momento em que conhecem o diagnóstico, muda também o facto de lhes ser entregue por parte do médico um plano terapêutico que deve ser cumprido o mais rigorosamente possível, e este plano terapêutico não tem só que ver com terapêutica farmacológica. Depois muda ou poderá mudar muita coisa a nível do cotidiano dos doentes, sobretudo aqueles que ainda não têm diagnóstico ou aqueles que não têm ainda a sua doença controlada. Ou seja, numa fase inicial é aquilo que acaba por acontecer, não é? Normalmente vem mais nestes contextos de agudização ou descompensação. Sem dúvida, normalmente quando chegam à consulta vêm com sintomas relativamente frequentes e já com necessidade de terem ajustado ou até evitado realizar algumas atividades do dia-a-dia habituais. E uma pergunta que eu até acho que é útil fazer é o que é isto de uma asma controlada, não é? Porque às vezes já são pessoas tão habituadas, isto não deixa de ser uma doença crónica, e as pessoas já estão tão habituadas a viver com a doença, de repente acham que é normal estar sempre a fazer a bombinha SOS, ou como é que tu consideras que uma pessoa está bem controlada? Sim, de facto, o que acontece muito no doente asmático é que o doente acaba por normalizar a frequência dos sintomas. É muito habitual que o doente nos diga: tossir, sim, eu tosso, mas isso é normal. E não é normal, ou seja, uma asma controlada pressupõe que, na grande maioria dos dias, sobretudo tendo sempre por ideia o que acontece nas últimas 4 semanas, na grande maioria dos dias não houve necessidade de recorrer a SOS, não houve despertares noturnos, não houve necessidade de interromper ou de alterar as atividades do dia-a-dia, portanto pressupõe-se que a asma dessa forma estará controlada. A maior parte dos doentes que vêm pela primeira vez à consulta apresenta-se precisamente ao contrário, ou seja, com sintomas bastante frequentes e a implicar muita mudança no dia-a-dia. Claro, e é esse o objetivo também de falar um bocadinho sobre esta doença, porque de facto há muito a fazer que se calhar às vezes os doentes desconhecem. Que outras doenças é que se costumam associar à asma, não é? É uma doença que tem esta componente forte alérgica e se influencia as doenças associadas, há outras coisas que devemos estar atentos? Sim, sobretudo no doente alérgico, a rinite alérgica acaba por ser a patologia mais comum e está presente em até 80% dos doentes asmáticos, portanto a rinite deve também estar muito bem controlada, porque o mau controle da rinite também agrava o controle da asma. E não é de todo infrequente que os doentes asmáticos tenham também refluxo gastroesofágico, que por si também vai agravar a irritação a nível da mucosa, da via respiratória, a apneia de sono e também a obesidade. E algo muito interessante é que é até comum que muitos doentes tenham estas comorbilidades todas juntas.
Claro, e depois aí o impacto que tem no dia-a-dia também acaba por ser, e muitas vezes a exacerbação dos sintomas, aquilo é um bocadinho pescadinha de rabo na boca, Ok. não é? Exatamente, é um ciclo. Exatamente. E a coisa boa, eu digo sempre, eu acho que a coisa boa dos estilos de vida e das alterações de estilos de vida é que também normalmente melhoram tudo isto, ou seja, é paga um, leve três, porque Exatamente. melhora um bocadinho em tudo. Exato. Há muitos mitos associados à asma e eu acho que isso é uma doença tão prevalente, e uma das coisas que eu ouço muito, por exemplo, é as pessoas acharem que é só na infância ou que só as crianças é que têm asma. Que mitos é que tu ouves mais? E se calhar até começávamos por desconstruir aqui este primeiro. Eu acho extremamente importante desconstruir os mitos todos, mas efetivamente há alguns que são frequentes e há uns muito próprios da consulta de imunoalergologia pediátrica e outros muito próprios da consulta mais do adulto. Por exemplo, o mito de que realmente a asma é uma doença de idade pediátrica é frequente. Os pais das crianças questionam muitas vezes se o meu filho agora tem asma, doutora, mas depois quando ele crescer isto vai passar, não é? E efetivamente não, isto não vai acontecer. A asma é uma condição crónica, portanto acaba por persistir toda a vida. Pode, em algumas alturas, tornar-se silenciosa, pode não haver necessidade de utilizar terapêutica para controle dos sintomas, porque durante algum tempo os sintomas podem de facto não existir, mas a asma é uma patologia crónica. Outra ideia que também acaba por ser necessário corrigir na consulta, também muito associada à consulta com a criança, é de que o doente asmático não pode praticar esforços físicos. E o doente asmático pode e deve praticar atividade física desde que a sua patologia esteja controlada. Porque há casos de asma que podem ser despoletados, e isso acontece muito ver em consulta, pessoas que dizem, eu só fico com os gatinhos, não é? Nós dizemos muito os gatinhos, aquela sensação de pieira, só fico quando faço exercício ou quando vou correr. A temperatura também é uma coisa que dizem muito, ou o frio, ou... Sim, e até há mesmo a asma induzida pelo esforço físico, portanto há mesmo esta condição. Mas nesse caso não tem de se deixar de fazer, tem de se fazer terapêutica para evitar as crises, não é? Exatamente, para evitar as crises, é isso mesmo. E ainda no adulto, o adulto também se apresenta muitas vezes com esta ideia da questão da atividade física que não deve ser realizada. Há também muita ideia de que a medicação para controlar pode causar dano, não é? Que os corticoides inalados podem engordar ou que podem causar alguma habituação, e também é importante desconstruir este mito. Claro. Outro mito que eu também via bastante, não é mito, mas é uma coisa que eu acho que se fazia mais antigamente e que atualmente já não está tão recomendada, tem a ver com a terapêutica da gotinização, ou seja, eu acho que a asma, precisamente por ser uma doença inflamatória muito silenciosa, às vezes a pessoa pensa, não preciso fazer medicação porque estou ótima, não é? Mas convém mesmo haver um seguimento e convém garantir que a pessoa está informada em relação à sua doença para depois não deixar que vá agravando mesmo que não tenha sintomas muito exuberantes, não é? Convém, Margarida. Claro que nem todos os doentes são iguais. Claro. E há doentes que apresentam uma clínica tão esporádica e ligeira a nível de gravidade que esses sim podem beneficiar de fazer só uma estratégia SOS, como nós costumamos dizer. Mas a grande maioria do doente asmático não beneficia de um controlo regrado, portanto da utilização de medicação de uma forma muito regular, precisamente para prevenir o surgimento das crises. Claro. E em relação à ansiedade, também é assim uma dúvida frequente. A asma pode levar à ansiedade, ou seja, esta sensação de falta de ar e de não estou a conseguir respirar, e o contrário também pode acontecer, a ansiedade agravar a asma? Pode, é um ciclo interessante porque doentes ansiosos têm tendência, numa altura de crise, de ansiedade, a tornar a sua respiração mais intensa, mais ofegante, mais rápida, e naturalmente que esta hiperventilação poderá cursar com uma crise asmática. E o contrário também acontece, um doente asmático, pelo próprio medo de ter uma crise, vai agravar naturalmente a sua condição emocional, que já não será muito favorável. Portanto, acaba por haver aqui a necessidade de se reconhecer esta interconexão, não é, entre estas duas patologias para se tratarem as duas vertentes. Claro, e lá está, eu acho que uma doença bem controlada, que tenha menos agudizações, a pessoa também se vai sentir mais estável, porque senão depois também está quase ali naquele sofrimento de já sei que se vou fazer desporto ou se não tenho o meu inalador aqui perto, é um ciclo vicioso de stress e crises, não é? Sem dúvida. E tu ainda há bocado falavas ali da relação com a obesidade, que também é uma comorbilidade, portanto uma doença associada que é muito frequente, mas não me surpreende também porque a nossa população tem uma elevada prevalência de obesidade, mas qual é que é a relação? E também há aqui esta causa e efeito
Que também pode ser inverso, ou seja, um também pode agravar o outro? Sim, a obesidade também tem aqui uma relação interessante com a asma, primeiro porque pode ser uma consequência da asma e pode efetivamente atuar como um fator agravante. A questão da consequência, acho que é relativamente simples de se compreender, ou seja, um doente asmático que opta por reduzir ou tem mesmo necessidade de reduzir a atividade física, naturalmente que vai estar mais predisposto para um aumento de peso. Agora, a obesidade como fator agravante também é necessário que seja entendido, porque o excesso de gordura corporal, que vai sempre promovendo a produção de substâncias inflamatórias, que tornam o doente num estado inflamatório de uma forma global, vai também causar agravamento da inflamação que existe a nível da via respiratória. E depois também há aquela questão que eu penso que é lógica de se compreender: alguém que tem excesso de peso, sobretudo à custa de uma localização de gordura muito abdominal, naturalmente que vai ter alguma dificuldade em conseguir respirar corretamente, em conseguir fazer os movimentos que são adequados para respirar. Portanto, podemos ter aqui alguma dificuldade também associada ao excesso de peso. Claro. Mas então, não há, na verdade, ser asmático não é uma contraindicação para a atividade física e antes pelo contrário, não é? Se nós sabemos que a obesidade até pode agravar aqui os sintomas, faz sentido que um dos planos quase de intervenção também seja a mobilidade, a atividade física e o combate ao sedentarismo, não é? Sim, claro que sim, faz parte. Agora, a única coisa que temos que registar é que a atividade física, no momento da ausência do controle dos sintomas, efetivamente não deve ser praticada. E por atividade física nós depreendemos muitos tipos diferentes de atividade física, não estamos só a falar em ir ao ginásio ou em praticar aulas de educação física na escola. Agora, se de uma forma geral a asma do doente estiver controlada, é totalmente aconselhável que o doente pratique exercício físico. E quando falamos aqui, estavas aqui a dizer muito bem que não é só ir ao ginásio, uma das dúvidas que também é frequente em consulta são as relações sexuais, porque implicam sempre algum esforço físico, na maioria das pessoas, e portanto é sempre uma dúvida de pessoas que sabem que exacerbam e que têm crises, o que é que podem fazer e como é que podem prevenir, e se há alguma contraindicação também, não é? Sim, a contraindicação continua a ser a mesma. Se o doente está a passar por uma altura de agudização, convém, naquela altura, abster-se durante uns dias até que atinja o controle da patologia respiratória. Mas isso tanto diz respeito à atividade física no âmbito de uma relação sexual, como outro tipo de atividade física. Agora, como disseste e bem, à partida uma relação sexual implica alguma atividade física, algum esforço físico, algum aumentar da frequência cardíaca e da frequência respiratória. Nós sabemos que a pessoa tem uma tendência para respirar mais rapidamente, mais superficialmente, portanto é lógico que esta fisiopatologia pode por si estar na base do desencadear de uma crise de asma, que ocorrerá sobretudo nos doentes que não a têm bem controlada. Claro, daí a prevenção ser tão importante. Tão não é? importante, é isso. Mas perguntaste-me se havia alguma forma de podermos controlar, não é? Ou evitar esta agudização neste contexto. Em primeiro lugar, cumprindo regularmente com terapêutica preventiva. Em segundo lugar, se nos focarmos no ato sexual em si, ter algum cuidado com o local no qual o doente o pratica, porque é comum que a asma agudize durante a noite, isso é um facto conhecido. É comum que se pratique atividade sexual dentro do quarto ou em zonas mais confortáveis, como o sofá, os tapetes, e normalmente estas zonas são zonas que têm uma grande quantidade de ácaros do pó da casa, por exemplo. Também não é de todo infrequente que as pessoas tentem romantizar a atividade sexual. É bonito que o façam e que o façam através, por exemplo, da utilização de velinhas de cheiro, de incensos, ar-condicionado para manter o quarto num ambiente agradável, numa temperatura agradável. Portanto, estes fatores acabam muitas vezes por agir também como despoltantes da crise asmática. E sentes que isso pode tirar alguma espontaneidade, não é? Também é uma coisa que ou seja, se isso pode interferir com o prazer, no sentido em que a pessoa de repente tem que estar ali a pensar, ok, como é que está a minha asma, está controlada, não posso ter crises, será que tenho o ar-condicionado, etc.
É uma coisa que as pessoas já falam sobre isso em consulta, ou ainda é um bocadinho tabu e vão lá muito para falar sobre a asma e não querem falar sobre a sua vida íntima? Por acaso é muito curioso falarmos sobre isto, porque se a relação sexual estiver presente, pronto, num estilo de vida relativamente entendido como normal, ela vai acontecer algumas vezes. Portanto, falar de atividade sexual como se ela não existisse acaba por ser um contrassenso. Mas às vezes é mais frequente do que a atividade física outra, não é? Sim, claro, sim, acho que sim, na maioria das pessoas talvez sim, mas é interessante porque os doentes não falam sobre isso. E nós também não questionamos. Na realidade, o médico também não costuma questionar especificamente como é que os sintomas estão no âmbito da atividade sexual. E era importante que se falasse sobre isso, era importante porque muitas vezes não só o medo de poder ocorrer uma crise, mas também a preocupação toda, como falaste, com a forma como temos o ambiente no momento em que estamos a ter a atividade sexual, pode ser um turn-off, não é? Claro. No momento, e pode ter algum impacto até na vida do casal, na vida emocional, na vida íntima, não é? Sim, passa a ser um luxo quase, mas eu acho que isto que tu disseste é muito importante, que é a partir dessa pessoa também tiver a sua doença controlada, tudo o resto já é também muito mais fluido e portanto eu acho que é mais fácil e não tem tanto impacto também no dia a dia, mas sem dúvida que eu acho que é uma coisa, mesmo eu sou médica de família, não é? E às vezes é difícil de abordar porque é tanta coisa que nós quase consideramos como um problema secundário, uma coisa secundária, mas de repente é um pilar essencial da vida, não é? A sexualidade, a saúde íntima e portanto é uma coisa que de facto devia ser mais abordada em consulta, inclusive era uma consulta de imunoalergologia, não é? Sim, devia, faz parte da vida e faz parte de uma vida saudável, não é? Portanto, se é algo que as pessoas fazem e fazem com alguma regularidade, deve ser abordado. Agora, há tabu, quer por parte da sociedade, há tabu também por parte da comunidade médica. Eu acho que de uma forma geral, nem os médicos nem os doentes se sentem ainda muito à vontade para falar da sexualidade no geral, mas isto não tem que ser assim, podemos começar a mudar um bocadinho, Claro. não é? A forma de abordar esta questão. Depois deste podcast vão-te só perguntar sobre o impacto da asma na relação sexual. Isabel, falavas aqui do ambiente do quarto e por acaso surgiu uma dúvida que eu acho que é uma dúvida frequente, que é sobre o impacto do ar-condicionado, dos purificadores, dos umidificadores. Eles têm evidência na asma? Faz sentido pensar nisto no caso de ser asmático? Sim, sobretudo no caso de se tratar de um asmático alérgico. Os desumidificadores acabam por ter um interesse especial porque controlando a temperatura e a umidade dentro do quarto nós podemos evitar a proliferação indesejada de ácaros, de pó da casa e também de fungos, que também são alergénios bastante conhecidos e implicados no agravamento da patologia respiratória. Pronto, a nível de outro tipo de, por exemplo, sprays anti-ácaros que hoje em dia até estão muito na moda e vendem-se em alguns supermercados, ainda não se crê que tenham uma grande utilidade, portanto não são ainda recomendados como estratégias terapêuticas com franco sucesso. Ok, faz sentido. E em relação assim a outras estratégias práticas para ajudar os doentes a gerir melhor o stress emocional e o impacto que isso tem na respiração, notas que há alguma coisa que funcione e que seja uma dica útil? Sim, é claro que habitualmente este tipo de estratégias acaba por estar mais da parte dos colegas da psicologia e da psiquiatria, mas sem dúvida que podem ajudar muito a controlar as crises de asma, mais sobretudo porque acabam por controlar o excesso de stress e a ansiedade que pode existir concomitantemente à crise de asma. Existem algumas formas de conseguirmos fazer com que a ansiedade naquela altura, que é normal que exista, possa estar um pouquinho mais controlada. Por exemplo, o facto do doente aprender a controlar mais a sua respiração, optando por uma respiração mais a nível do diafragma, de uma forma mais pausada, mais lenta, ajuda a controlar mais os níveis de stress e acaba por quebrar aqui também o gatilho que o stress tem no agravamento posterior dos sintomas respiratórios.
Ok, faz sentido. E em relação à prevalência entre homens e mulheres, há uma diferença importante? Quem é que tem mais diagnóstico ou quem é que tem... Eu sei que, por exemplo, nas mulheres grávidas é sempre uma altura em que as coisas podem mudar um bocadinho, mas assim, diferenças entre homens e mulheres, há alguma coisa que notes? Sim, há. Primeiro porque se falarmos a nível do adulto, portanto não nas crianças, os estudos epidemiológicos têm-nos mostrado que as mulheres têm tendência para serem mais afetadas pela doença. E a verdade é que as diferenças hormonais entre homens e mulheres existem, são importantes, sobretudo quando falamos do ciclo menstrual da mulher, na qual existem flutuações hormonais, sobretudo a nível do estrogênio e da progesterona, que podem efetivamente afetar a função pulmonar. Muitas mulheres que têm asma relatam agravamento dos sintomas nos mesmos momentos do ciclo menstrual, portanto vão percebendo que mensalmente aquela altura do ciclo menstrual faz agravar a função respiratória e os sintomas de asma. Também a utilização de contraceptivos hormonais pode implicar um agravamento da doença. E a questão da gravidez é uma questão muito engraçada, porque se sabe que 1/3 das grávidas podem agravar a patologia asmática, alérgica no seu global, 1/3 melhorará os sintomas e outro terço vai se mantendo mais ou menos num estado sobreponível. Portanto, há que haver aqui uma gestão muito cuidada e personalizada da mulher, sobretudo nas grávidas. Porque uma das dúvidas que, por exemplo, no outro dia aconteceu-me isto, tive uma grávida em consulta que estava com muito medo de fazer terapêutica porque sabia que estava grávida, os seus sintomas agravaram e portanto estava a adiar e já chegou à consulta já com sintomas hiper exacerbados, mas na verdade pode fazer medicação, não é? Pode e deve. Aliás, o maior conselho que nós podemos dar a uma grávida é não pare a sua medicação, a sua terapêutica. Quando falamos de terapêutica inalatória, não há qualquer motivo para fazer trocas, nem para fazer step downs terapêuticos, portanto é manter. E se percebermos que naquela grávida a patologia está a agravar, é aumentar a dose, é subir o step, portanto é dar conforto, estabilidade e evitar o agravamento, porque o surgimento de sintomas não só provoca perda de função pulmonar, isto é algo que está sempre inerente, mas vai provocar também sofrimento fetal. Sim, portanto ter a doença controlada é sempre ainda mais prioritário, quer dizer, é sempre, não é? Mas na gravidez, e se houver uma pré-conceição também falar um bocadinho sobre isto antes para que a pessoa, não deixe de tomar a medicação com medo ou também com base um bocadinho nestes mitos. É fundamental. Que outros conselhos é que dás assim, estratégias simples que os doentes podem adotar para ter a sua asma controlada? Eu lembrava-me de uma coisa que nós não falámos, assim, de fatores de risco, que é o tabagismo também, não é? Sim. É um fator de risco, fator de risco não para a asma em si, mas às vezes para agravamento, e é sempre um fator de risco para doença pulmonar, não é? Sim, e também para agravamento da asma em si, ou seja, não só causa dano tecidual a nível de respiratório global, como também a própria irritabilidade do cheiro agrava também a nível da mucosa respiratória, todo o processo inflamatório que existe no doente asmático, e portanto pode ser um trigger para um agravamento de asma. Portanto, se um doente asmático é fumador, é fortemente desaconselhado a prática do tabagismo. Se são fumadores passivos, pode acontecer, também é fortemente desaconselhado a permanência dos doentes em locais nos quais saibam que poderá haver pessoas a fumar perto. Pois, porque quando eu te perguntava aqui sobre as estratégias para a asma, parte disto também é um bocadinho identificar fatores de risco e controlá-los, não é? Se nós sabemos que no fundo é esta doença em que há uma resposta exagerada a estímulos externos, controlar esses estímulos também vai ajudar bastante. Muito. É claro que há alturas nas quais é impossível a pessoa evitar, por exemplo, quando nós pensamos em agentes agressores como fumo de incêndios, por exemplo, é claro que é impossível prever se em pleno verão se há um incêndio e o que é que acontece naquele momento. Agora, tudo aquilo que é possível evitar, podemos pensar, por exemplo, num doente asmático alérgico aos pólenes de primavera. É desaconselhado que em plena primavera vá fazer passeios em jardins. Correr para o meio da floresta, não é? Por exemplo, seria inteligente não o fazer. Portanto, sempre que seja possível antever situações que pelo ambiente que rodeia que possam de facto predispor a uma agudização, o ideal é fazer evicção desses agentes agressores, claro que sim.
Em relação à alimentação, também é uma pergunta que eu tenho às vezes em consulta. Há assim alguma... Quer dizer, eu acho que já percebemos que isto sendo uma doença inflamatória, não é? Tudo o que nós possamos fazer de estilo de vida para reduzir o nosso estado inflamatório, ou seja, ser mais saudáveis, ativos, a parte do sono, da gestão de stress, eu acho que vai ter impacto. Mas há assim alguma evidência de alimentos específicos ou alguma coisa que possa, como tem esta componente alérgica, alguma coisa que possa agravar? Não, assim de uma forma geral não. É claro que hoje em dia se fala muito da componente inflamatória associada a determinados alimentos, fala-se muito no leite, fala-se muito no glúten, mas ainda não é aconselhado que um doente asmático tenha necessidade de fazer dietas no sentido de controlar algum tipo de inflamação que possa agravar a patologia respiratória, ainda não. Eventualmente poderá existir alguns casos, que também não são frequentes, de doentes alérgicos a alimentos cuja alergia possa de facto agravar a parte Claro. respiratória, assim como alguns medicamentos também o podem fazer, como é o caso, por exemplo, dos anti-inflamatórios. Portanto, se houver uma Pois é, também é uma pergunta associação, frequente. pronto, havendo uma associação lógica sim, o doente deve fazer alguma evicção, mas de uma regra geral não. Uhum. E isto é importante também conhecer, porque senão de repente começam a fazer uma restrição muito grande e isso também pode ter impactos negativos, não é? Portanto, eu acho que isto, então com nutrição é sempre, a evidência é sempre muito, tem de ser muito individualizada, porque mesmo os alimentos anti-inflamatórios, ou seja, na verdade as dietas funcionam como um todo, não é? E raramente é um alimento, a não ser que haja uma alergia específica. Sim. Pois, então acho que aqui a mensagem-chave é que de facto mesmo com asma se pode ter uma vida plena e tranquila e essencialmente com a asma controlada. Sem dúvida, a grande maioria dos doentes asmáticos tem uma qualidade de vida muito boa, desde que tenha alguns cuidados naturalmente básicos, não é? Como estes que temos vindo a falar, cumprir um bom plano terapêutico que aborda não só a prescrição farmacológica, portanto os inaladores, por exemplo, mas também a evicção de alergénios ou de alguns agentes irritantes que possam cursar com agudizações da asma é muito importante, mas adotar sobretudo um estilo de vida saudável, não só a nível da prática de exercício físico, a nível da alimentação, uma alimentação saudável e também o cuidado da saúde mental que tem tanto impacto, como percebemos, na qualidade de vida das pessoas hoje em dia. Sim, e não deixar que as dúvidas sejam um obstáculo para o tratamento, não é? Quer seja nesta parte da sexualidade, da intimidade que já falámos, das doenças associadas também falámos muito, ou mesmo às vezes erros frequentes na toma, na toma dos inaladores, ou seja, na forma como se fazem os inaladores, que tantas vezes são uma razão para a doença não estar controlada, que é a pessoa não saber fazer o inalador, ou não ter a vontade de perguntar, olha, mas eu estou a fazer bem, e portanto isto às vezes pode ser um obstáculo e é uma coisa que mesmo com a comunicação eu acho que melhora bastante, não é? É, sem dúvida, e falta um pouco da vontade, não só por parte do doente, também por vezes por parte do médico. Eu acho que é muito importante que as consultas sejam vistas quase como que um local no qual médico e doente são uma equipa. E portanto não tem que haver medo, não tem que haver vergonha, não tem que haver qualquer tipo de limitação em questionar, querer saber mais, perguntar se podemos fazer alguma coisa de outra forma. Nós somos uma equipa, portanto quanto mais à vontade as duas partes estiverem para comunicar, a expor problemas, também mais depressa se conseguem tratar esses problemas e arranjar soluções para que o doente consiga fazer uma vida plena, completamente satisfatória. Isabela, muito obrigada. Acho que isto é uma ótima mensagem-chave, assim, no fundo, saber que é importante falar sobre a asma, fazer perguntas, vigiar a doença e saber que ela, quando é tratada adequadamente, a pessoa pode viver tranquilamente e normalmente e sem impacto negativo no seu dia-a-dia, não é? Exato, exatamente. Portanto, é isto. Espero que tenha gostado deste episódio. Não deixe de falar com os seus parceiros, com os seus amigos, com os seus colegas sobre isto. Perguntar tudo aquilo que tem a perguntar ao seu médico de família ou imunoalergologista. Muito obrigada por nos ter ouvido. Continuem connosco nos próximos episódios onde a saúde tem a palavra. Este é o Top of Mind e até breve.